Vou até tomar uma aguinha, porque agora o bicho vai pegar. Esse é o meu relato de parto sensível. E eu já estou com a voz embargada porque de fato eu não estava psicologicamente preparada para o meu parto. Eu me preparei de todas as formas possíveis fisicamente para o meu parto. Eu continuei treinando normalmente, né, fazendo treino de força, musculação, coisa que eu já faço há mais de 10 anos. Super ativa, comecei a fazer fisioterapia pélvica para preparar a região também para isso. Fiz a minha alimentação toda balanceada, controlada. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Contratei minha equipe dos sonhos, minha médica e a equipe dela. Contratei a enfermeira que eu queria, a Elô. Eu fiz tudo, gente. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para me preparar para o meu parto. Por um determinado momento da minha vida, quando eu era nova, assim, né? Que a gente sempre, mulher, sempre começa a falar, ai, quando tiver filho, como que vai ser, como que vai nascer. E a minha família vinha de cesáreas, né? E eu falava, não, eu não quero nem sentir dor, não quero nem pensar em sentir dor, eu já vou direto pra cesárea e tal. Mas esse pensamento mudou completamente depois que eu tive acesso à informação, tive acesso a relatos de parto, tive acesso a imagens, vi alguns documentários. E eu falei, não, eu acho que eu quero testar isso aí. E aí, a partir do momento que eu falei, não é isso aí que eu quero, eu comecei a estudar no sentido de o que eu posso fazer pra me preparar pra isso, né? E eu achava que era uma coisa muito física, gente. Tipo assim, não, porque eu tenho que estar extremamente flexível, eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ser ativa pra aguentar ali a dor, eu tenho que estar fisicamente pronta. Eu só pensava isso, fisicamente eu tenho que estar pronta pro meu parto. Beleza, eu acho que eu ter estado fisicamente pronta pro meu parto foi ótimo. Tanto que foi um trabalho de parto rápido. Entrei em trabalho de parto 5 horas da tarde, ou ativo mesmo, né? Trabalho de parto ativo 5 da tarde, 9h12 meu filho nasceu e foi rápido, né? Pelo menos foi o que a médica e as pessoas que estavam me acompanhando falaram, Ana, foi muito rápido. As posições que eu fazia, os movimentos realmente muito flexível. As médicas estavam impressionadas. Nossa, Ana, olha onde você tá colocando a perna e tal. Realmente, gente, meu corpo tava pronto, meu condicionamento tava pronto, mas a minha cabeça não estava preparada para viver um parto normal. Por que minha cabeça não estava preparada? Porque eu coloquei muita expectativa que era físico. E aí depois eu compartilhei um pouco da minha experiência e me falaram, Ana, tem alguns médicos que falam que o parto normal, né, natural, é a sua cabeça que manda em tudo, né? E eu não estava psicologicamente preparada para isso, gente. Eu não estava nem um pouco preparada para isso psicologicamente. Eu fui extremamente racional o tempo todo. Quando as contrações ficaram muito intensas, eu olhava assim, ó, e tipo assim, eu falava, por que eu me coloquei nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Por que eu me sujeitei a isso? Tipo, eu juro, passavam esses pensamentos na minha cabeça. Eu falava pra André, André, nunca mais na minha vida. É difícil de falar, porque realmente eu olhava e falava, cara, eu escolhi isso. Eu escolhi estar aqui. Por que eu fiz isso? E aí, tipo assim, eu falava, o que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Eu me preparei fisicamente, eu fiz tudo, eu contratei a equipe que eu queria. Onde foi que eu errei? E tipo assim, gente, não tinha errado em nada. Aquilo era o trabalho de parto. Eu coloquei na minha cabeça que seria difícil, mas eu nunca consegui prever que seria tão difícil, tão insuportável, tão... Nossa, sei lá, é uma coisa, era como se, tipo, meu corpo tivesse sendo machucado. A impressão que eu tinha é que, tipo, eu estou me sujeitando a uma dor, eu estou me sujeitando a um sofrimento. Nossa, meu corpo tá sendo afetado. E tipo assim, gente, tudo isso porque a minha cabeça não estava pronta para viver aquilo. Eu não sei se existe um grupo de apoio, se existe um tratamento psicológico que se faça para com que esse momento seja menos traumático, sabe? Porque pra mim, agora não tanto. Tanto que eu esperei pra gravar esse vídeo pra eu conseguir assimilar mesmo tudo que eu vivi e passar da melhor forma que eu posso isso pra vocês. Porque esse não é um vídeo pra assustar vocês, pra fazer vocês mudarem de opinião sobre o parto natural, normal, enfim. É justamente pra que vocês possam ter um pouco de noção do que esperar, porque eu não tinha. Porque a todo momento eu ficava me culpando de que eu não tinha, alguma coisa eu tinha deixado passar pra não me preparar. Em algum momento eu achei que eu tava sob controle com o parto, antes de estar em trabalho de parto, né? Quando eu pensava no parto, eu falei, não, meu parto tá sob controle. E não tem como você controlar o parto, minha querida, não tem como. Então,
psicologicamente eu não tava preparada, eu não consegui ficar feliz, não consegui ficar feliz naquele momento, não consegui ficar ansiosa pela chegada do bebê, eu só queria que a minha dor parasse, só queria que acabasse logo. Eu subestimei o parto. Eu acho que essa é a palavra, eu subestimei o parto, eu achei que não seria tão difícil, em nenhum momento eu achei que seria fácil, gente. Não é um vídeo tipo, ai, nossa, mas você achou o quê? Que o parto ia ser tranquilo? Não, não é isso. É que realmente foi muito mais difícil do que eu imaginava. Muito mais. Diante daquilo, eu me senti, sei lá, eu acho que eu só continuei por causa dele mesmo, porque se fosse por mim, eu falava, não, imagina, eu não quero mais passar por isso. E também porque já tava evoluindo rápido, né? E eu não consigo imaginar, porque talvez se demorasse um pouco mais de tempo, eu também não teria aguentado de tanta dor. Acho que porque evoluiu rápido, eu consegui, mas foi eu consegui como se, tipo, eu achei que eu fosse morrer. Isso é conseguir? Achar que eu vou morrer é conseguir. Então, cara, eu achei que eu fosse morrer e aí, então eu consegui. Foi isso. Me mantive racional o tempo todo, no sentido de eu ficava me questionando por que eu me coloquei naquela situação, por que eu não conseguia controlar a dor, quanto tempo vai demorar ainda pra nascer? Vai demorar 10 minutos? Vai demorar 50 minutos? Vai demorar 2 horas, 3 horas? Vai demorar quanto tempo? Vai demorar um dia pra nascer? Você não tem... Eu falei 3 vezes pra elas, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E elas, calma, Ana, não se desespera, tá tudo bem, você tá bem, a gente tá controlando, tá monitorando tudo. Eu achei que minha pressão ia cair, eu achei que eu ia desmaiar no meio do nascimento, porque eu realmente, eu me senti invadida, sabe? Eu me senti invadida por um sentimento, por uma dor que eu não queria. Isso era a minha expectativa e eu espero muito que esse vídeo ajude pessoas como eu, que tava, né, antes eu não tinha visto nenhum relato de parto desse estilo. Da pessoa falando todas essas questões do psicológico, quanto é importante. Eu não tinha visto isso antes, eu achei que era outra coisa. Cara, você tem que fazer uma força pra nascer. Não é uma força tipo, nossa, tô com o intestino preso, aqui tá difícil de fazer cocô. Não, não é essa força. É uma força que parece que você vai expulsar todos os seus órgãos de dentro da sua barriga junto com a criança, de tão forte que é a força. Eu achei que lá embaixo ia estourar, virar um caminho só e sair todas as minhas tripas, assim, ó. Gente, mas essa é a minha experiência. Por algum momento, eu decidi me apegar à experiência, assim, que as pessoas... eu tava igual minha Nutri, teve o bebê no carro, não deu tempo nem de chegar no hospital. Nasceu ali, eu falei, nossa, vou me apegar a isso, né? Não façam isso. Se apeguem ao mais difícil. Se for mais fácil, é melhor. Mas não se apeguem ao mais fácil, não. Se apeguem ao mais difícil. É a dica que eu dou. Se não quiser seguir também, tudo bem. Eu tive um certo trauma, assim, pelo parto, sabe? Eu fiquei traumatizada, assim. Mas eu não me arrependo do parto. E muito provavelmente no segundo filho eu vou fazer de novo. Porque no fim das contas, deu tudo certo. Eu fiquei bem, o bebê nasceu bem, nasceu prematuro e nasceu ótimo. Não teve que ficar internado, não teve nada. Eu tive laceração grau 2, foi doído pra caralho. Eu fiquei ali 7 dias com uma dor mais latente, não conseguia ficar em pé, ereta assim, o máximo eu tinha que ficar meio curvada assim porque doía. Tive hemorroida. Lá embaixo ficou assim, uma loucura. Mas é o que eu falei, 7 dias, passou a dor. Com 20 dias, eu já tava conseguindo ficar, assim, reta, normal, o hemorroida já tinha voltado pra dentro, praticamente eu já tinha me curado 100%. Só que em nenhum momento eu precisei ficar deitada muito tempo, precisei ficar longe do meu bebê, não. Desde o primeiro dia, eu já pegava ele no colo, levantava, ficava com ele, por mais dor que eu estivesse sentindo, por mais sensível que tivesse a região. De fato, não foi uma escolha errada. Foi uma preparação equivocada da minha parte, eu vejo. Que realmente, para um próximo, eu quero me preparar psicologicamente. Ou até espiritualmente, não sei. Eu não criei conexão com o bebê naquele momento. Eu tava só de forma prática, tipo, gente, que horas vai sair? Eu não quero saber, eu quero que saia logo, eu quero que acabe logo, eu quero que passe. Tinha hora que elas falavam, ele tá saindo, quer pôr a mão? Eu falei, não quero pôr a mão. Não quero sentir, eu só quero que saia. Aí quando ele nasceu, ele veio pro meu colo, eu não consegui ficar feliz, eu não consegui sorrir, chorar. Eu fiquei tipo, obrigado, Deus.
por ter parado essa dor. E mesmo assim eu continuei com dor, porque eu tava com laceração, então eu ainda continuei sentindo dor. Parou a dor da contração, mas eu continuei sentindo dor da laceração e eu, tipo, fiquei me tremendo inteira depois do parto. Fiquei com tremedeira, meia hora, 40 minutos depois do parto. Acho que era da adrenalina, sei lá. Então assim, gente, esse é o meu relato de parto. Não sei se foi da forma que vocês esperavam. Realmente, se eu puder dar um conselho pra vocês, se você não está intimamente, né, conectada com isso, psicologicamente preparada, veja o que é possível fazer pra estar mais conectada com isso, porque eu não consegui viver esse momento de forma tranquila. E eu não sei se tem alguém que consegue, eu acho que tem, porque tem relatos que as pessoas ficam ali falando, ai filho, vem, a mãe tá te esperando. E eu não, eu só fiquei com medo, eu fiquei com medo. Não era esse sentimento que eu queria sentir, eu tava com medo o tempo todo. E eu acho que é por isso, sabe, a minha cabeça não tava pronta, mas eu sei que foi a melhor escolha pra mim e pro bebê naquele momento. Não trocaria esse momento. Se eu pudesse viver de novo, eu me prepararia de outra forma. Mas tudo bem, eu aprendi e eu tô aqui, vivi tudo isso e tô compartilhando com vocês. Desde que eu tenho compartilhado meus sentimentos, eu vi o tanto de gente que se sente representada, acolhida. E talvez, né, enfim, esse relato também vai acolher outras pessoas e vai ajudar outras pessoas a conseguirem se preparar de uma outra forma, né? Eu acredito que tudo tem um propósito, né? E esse é o meu relato. É a verdade, é o que eu vivi e é algo que eu nunca vou esquecer, porque realmente foi tudo junto, todos os sentimentos possíveis ao mesmo tempo. Mas pra mim foi muito mais marcado por dor e trauma, enfim, uma coisa que tava totalmente fora do meu controle. E foi o dia que, foi a hora ali, né, que eu realmente me tornei mãe. Toda a gestação eu não senti isso. Eu não senti que eu já era mãe, que eu já tinha esse vínculo com o bebê e tal. Mas ali no parto eu falei, tá, então é isso. Isso é a maternidade, né? Você não controla nada, vai nascer aqui do jeito que Deus quiser. E eu vou fazer o melhor que eu puder. Ai, gente, eu acho que eu falei tudo. Falei até demais. É isso. Volto a dizer, não me arrependo, faria tudo de novo. Num próximo filho, provavelmente vou fazer o parto normal novamente. Só preciso me preparar psicologicamente para estar mais conectada de corpo e alma com esse momento. Esse é o meu relato, essa é a minha história, essa é a verdade sobre o que eu vivi nesse dia. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém que estava na mesma situação que eu a se preparar de fato para o que tá por vir, ou pelo menos tentar, né, gente? Porque o que eu vou dizer é isso. Você nunca vai saber exatamente o que enfrentar, só na hora mesmo você vai descobrir. É isso.